Capítulo 41. A primeira semana após o regresso delas se passou rápido, e uma segunda começou. Era a última da estada do destacamento em Meryton, e todas as jovens das redondezas definhavam de desgosto. A melancolia era quase geral. Apenas as duas mais velhas da família Bennet conseguiam ainda comer, beber, dormir e passar seu tempo da forma habitual. Frequentemente eram acusadas de insensibilidade por Kitty e Lydia, cujo desgosto era profundo, e não compreendiam a indiferença em qualquer membro da família. "O que vai ser de nós? Vamos nos ocupar com quem?" indagavam elas amarguradamente. "Como pode se mostrar tão sorridente, Lizzie?" A senhora Bennet era uma mãe afetuosa, compartilhava da tristeza das filhas. E ela recordava-se do que sofrera 25 anos antes numa situação idêntica. "Compreendo-as perfeitamente", dizia ela. "Chorei 2 dias seguidos quando o regimento do coronel Miller partiu. Pensei que morreria de desgosto." "Acho que é o que vai me acontecer", concordou Lydia. "Se ao menos pudéssemos ir até Brighton", observou a senhora Bennet. "Oh, sim, se ao menos pudéssemos ir até lá, mas nosso pai é um desmancha-prazeres. Alguns banhos de mar me restabeleceriam para sempre." "E a tia Phillips, que disse que uma mudança de ares me faria muito bem", acrescentou Kitty. Eram muitas as lamentações que constantemente se ouviam em Longbourn. Elizabeth procurava rir delas, mas sua vergonha lhe roubava todo o prazer. Ela se lembrava da justiça das objeções do Sr. Darcy e se sentia disposta a perdoar sua interferência na vida do amigo. As perspectivas negativas de Lydia em breve foram dissipadas, pois a Sra. Foster, a mulher do coronel do destacamento, convidou-a para acompanhá-la a Brighton. Essa inestimável amiga era bastante jovem e estava casada há muito pouco tempo. A boa disposição e a frivolidade de ambas recomendaram uma a outra, e após 3 meses tinham se tornado grandes amigas. O encantamento de Lydia e sua adoração pela Sra. Foster, a alegria da Sra. Bennet e a mortificação de Kitty eram impossíveis de descrever. Inteiramente indiferente aos assuntos da irmã, Lydia corria pela casa expandindo sua enorme felicidade, exigindo as congratulações de todos, rindo e falando com uma estridência maior do que o costume. Enquanto isso, a desafortunada Kitty permanecia na sala, lamentando seu destino em termos despropositados e numa voz ressentida. "Não compreendo por que a Sra. Foster não me convidou também", dizia ela. "Embora eu não seja tão íntima dela, tenho tanto direito de ser convidada quanto Lydia, e mais até, pois sou 2 anos mais velha." Em vão, Elizabeth procurou incutir-lhe sentimentos mais sensatos, e Jane maior resignação. Quanto a Elizabeth, esse convite estava longe de lhe produzir os mesmos sentimentos que em sua mãe Lydia, pois ela considerava como uma espécie de sentença de morte para todas as possibilidades de sua irmã vir um dia ter algum bom senso. Apesar da repugnância que isso lhe causava, não hesitou em aconselhar confidencialmente seu pai a não deixá-la ir. Chamou a atenção para todas as impropriedades da conduta de Lydia e para as poucas vantagens que lhe poderiam advir da intimidade com uma mulher como a Sra. Foster, e a probabilidade de Lydia se tornar ainda mais imprudente na companhia de tal pessoa, e num lugar onde as tentações seriam maiores que em casa. Após ouvir com atenção, ele respondeu: "Lydia não descansará enquanto não lhe acontecer alguma coisa. Nunca ela encontrará melhor ocasião para fazer uma tolice como a atual, em que não dará despesas ou trabalho à família." "Se o senhor se desse conta", disse Elizabeth, "dos grandes inconvenientes que o comportamento leviano de Lydia em público pode nos trazer, ou melhor, que já nos trouxe, encararia a questão de outro modo." "Já trouxe?", repetiu o Sr. Bennet. "Será que ela já afugentou algum dos seus apaixonados? Minha pobre Lizzie. Mas não desanime.
Esses jovens difíceis que não suportam a proximidade de um pouco de absurdo não são dignos de consideração. Vamos, dê a lista dos pobres coitados que foram postos em fuga pelas tolices de Lídia. Está enganado, meu pai. Não tenho desgostos desses a lamentar. Não é desses dissabores particulares, mas de inconvenientes que eu me queixo. Nossa reputação é necessariamente afetada pela leviandade, a imprudência e o desprezo de Lídia por qualquer restrição, que são características do seu caráter. Perdoe-me, mas preciso falar claramente. Se não for o pai a dar-se ao trabalho de reprimir a excessiva exuberância dela e a fazê-la enxergar que suas atuais ocupações não constituem a essência da vida, em breve perderá a possibilidade de alguma vez corrigi-la. Seu caráter está se definindo e aos 16 anos ela só pensará em namorar, expondo a si mesma e a família ao ridículo. E quando falo em namorar, refiro-me a coisa bem pior, sem que ela não tenha outros atrativos que não sejam sua juventude e a sua boa aparência. Sua ignorância e futilidade a tornarão incapaz de vencer o desprezo geral que seu apetite moderado de admiração provocará. Kitty também corre o mesmo perigo. Ela acompanhará de olhos fechados os passos de Lídia. É vaidosa, ignorante, ociosa e absolutamente descontrolada. Oh, meu querido pai, como pode supor que elas não sejam censuradas e desprezadas em qualquer lugar que apareçam, e que as suas irmãs se vejam frequentemente envolvidas em seu desprezo? O Sr. Bennet percebeu a profunda ansiedade da filha, e tomando afetuosamente a mão dela, respondeu: Não te preocupes tanto, meu amor. Onde quer que você e Jane apareçam, serão sempre respeitadas e apreciadas, e não serão menos admiradas por terem duas, ou melhor, três irmãs bastante tolas. Se Lydia não for a Brighton, não teremos um momento de sossego nesta casa. Deixemos ir, portanto. O Coronel Foster é um homem sensato, e tomará precauções para que nada de mal lhe aconteça. Por sorte, ela é suficientemente pobre para se tornar objeto de grandes cobiças, e lá ela passará mais despercebida do que aqui. Elizabeth se contentou com tal resposta, mas sua opinião continuava inabalável, e deixou o pai, desanimado e triste. Contudo, não estava em sua natureza remoer seus desgostos, tornando-os assim ainda maiores. Se Lydia e a mãe tivessem alguma vez sabido da conversa que Elizabeth tivera com o Sr. Bennet, toda a sua volubilidade conjunta não seria suficiente para exprimir a indignação que sentiriam. Na imaginação de Lydia, uma visita a Brighton compreendia todas as possibilidades de felicidade terrena. Ela via as ruas daquela alegre cidade balneária repletas de militares. Imaginava-se o centro de atenção de dezenas e centenas deles. Se ela tivesse sabido que a irmã procurara arrancá-la de tais perspectivas, qual não seria sua indignação? Ela apenas poderia ser compreendida pela mãe, cujos sentimentos se assemelhariam aos seus. Mas viviam na ignorância do que se passara, e seus êxtases continuaram com pequenos intervalos, até o dia da partida de Lydia. Elizabeth veria então o Sr. Wickham pela última vez. Depois de seu regresso, haviam-se visto frequentemente em sociedade. As emoções da sua antiga preferência tinham se desvanecido por completo. Conseguia mesmo distinguir uma certa afetação e monotonia nas gentilezas que a princípio a tinham deliciado. Além disso, na conduta atual de Wickham com Elizabeth, encontrava uma nova fonte de contrariedade, pois a vontade que ele manifestava em renovar aquelas atenções que tinham caracterizado os primeiros tempos das suas relações, agora, após tudo o que se passara, apenas serviam para irritá-la ainda mais. Ela acabou por perder todo o respeito por ele, ao ver-se assim escolhida como objeto de tão fúteis galanteios. No último dia em que o destacamento permaneceu em Meryton, Wickham jantou em Longbourn, juntamente com outros oficiais. Elizabeth estava tão pouco disposta a deixá-lo partir impune, que quando Wickham quis saber como ela passara o tempo em Hunsford,
Respondeu que o coronel Fitzwilliam e o Sr. Darcy tinham passado 3 semanas em Roses, e perguntou-lhe se conhecia o coronel. Ele pareceu surpreso e alarmado, mas após alguns minutos de concentração respondeu sorrindo que outrora se encontrara frequentemente com ele. Depois de observar que ele era um autêntico cavalheiro, perguntou se Elizabeth simpatizara com ele. Ela deu-lhe uma resposta calorosamente afirmativa, com ar de perfeita indiferença. Pouco depois acrescentou: Quanto tempo disse que eles passaram em Roses? Perto de 3 semanas. E o viu com frequência? Sim, praticamente todos os dias. Suas maneiras diferem bastante das do seu primo, não? Sim, bastante, mas sou agora de opinião de que o Sr. Darcy ganha muito quando o conhecemos melhor. É mesmo? Exclamou Wickham com um olhar que não escapou a Elizabeth, mas se refreou e acrescentou em tom mais alegre. Terá sido na maneira de falar que ele melhorou? Terá se dignado a introduzir um pouco de cortesia em seu estilo habitual? Pois não ouso esperar que ele tenha melhorado no essencial. Oh, não, disse Elizabeth. Quanto ao essencial, creio bem que ele continue exatamente como sempre foi. Enquanto ela falava, Wickham, pela sua expressão, parecia hesitar se haveria de se mostrar alegre pelas suas palavras ou desconfiar do sentido das mesmas. Notava qualquer coisa no rosto de Elizabeth que o obrigava a seguir as palavras dela com ansiosa atenção. Elizabeth acrescentou: Quando eu disse que ele ganhava em ser conhecido, não queria dizer que seu espírito e suas maneiras estavam em vias de aperfeiçoamento, mas que graças a um conhecimento mais íntimo, seu caráter se tornara mais compreensível. A inquietude de Wickham transparecia agora no rubor que lhe subira ao rosto, e no seu olhar pouco tranquilo. Durante alguns minutos não pronunciou palavra, e finalmente, vencendo seu embaraço, voltou-se de novo para Elizabeth e disse em tom muito grave: A senhorita que conhece tão bem meus sentimentos para com o Sr. Darcy compreenderá quanto eu me alegro por vê-lo assumir, pelo menos a aparência de justiça. Nesse sentido, o orgulho dele prestará o melhor dos serviços, pois o impedirá de cometer tão flagrantes injustiças como as de que eu mesmo fui vítima. Temo somente que essas precauções, às quais a senhorita acaba de aludir, sejam apenas adotadas durante as visitas à casa da sua tia, por cuja opinião e julgamento ele nutre o maior respeito. O temor que a tia lhe inspira sempre atuou nele, quando se encontram juntos, e grande parte se deve atribuir ao desejo que ele tem de favorecer seu projetado casamento com a senhorita de Bourgh, que ele há muito tempo planeja. Elizabeth não pôde deixar de sorrir, mas respondeu apenas com um ligeiro aceno de cabeça. Compreendeu que ele desejava arrastá-la para o assunto das suas mágoas e não estava disposta a tolerá-lo. Durante o resto da noite, Wickham procurou mostrar-se alegre e despreocupado como sempre, mas cessou todas as suas atenções com Elizabeth. Separaram-se com mútua cortesia e possivelmente com o igual desejo de nunca mais se encontrarem. Quando chegou a hora de as visitas se retirarem, Lydia seguiu com a senhora Forster para Meryton, de onde partiram no dia seguinte logo de madrugada. A separação dela do resto da família foi mais ruidosa do que patética. Kitty foi a única que chorou, mas suas lágrimas eram de humilhação e inveja. A senhora Bennet mostrou-se prolífica em seus desejos de felicidade para a filha, e eloquente nas incitações para que ela não perdesse uma oportunidade de se divertir. Conselho este que, com tudo o que levava a crer, seria seguido fielmente, e no meio do clamor em que Lydia exprimia sua felicidade, os adeuses menos ruidosos das irmãs quase não foram ouvidos.